Jéssica e esse é o canal Leitores em Crise e hoje eu trouxe um vídeo um pouco diferente aqui pra vocês. Mas antes de começar, eu gostaria de deixar aqueles recadinhos de sempre que vocês já estão acostumados, mas que não custa relembrar. Deixe o like aqui no vídeo se vocês estão gostando do conteúdo, se inscreva aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos, ative o sininho de notificação para ficar sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Na descrição fica todos os links das nossas redes sociais, se vocês quiserem nos seguir por lá também fica à vontade. Todos os livros mencionados aqui nesse vídeo vão ficar linkados aqui embaixo. Se vocês se interessarem por algum deles, é só adquirir através desse link. Vocês nos ajudam com uma pequena comissão e não pagam nada a mais por isso. Eu posso parecer um pouco rouca, tá? Mas é porque ontem foi Jogo do Brasil e, apesar dos pesares, a gente exagera torcendo, né? Então, enfim, a voz pode parecer que tá um pouco ruim por conta disso, tá? O vídeo de hoje, ele é um vídeo de leituras do semestre, onde eu vou ranquear as minhas leituras e eu vou fazer, e eu espero que dê muito certo, porque é a primeira vez que eu tô fazendo algo desse tipo, eu vou usar aquela planilhazinha, né, que o pessoal usa pra ranquear e ir colocando os livrinhos nas suas determinadas categorias, né, de notas, para mostrar para vocês como que foi as minhas leituras até agora. Eu finalizei um livro ontem, né? Então, ontem foi sábado, esse vídeo tá indo agora na terça-feira. Eu finalizei um livro no sábado e ele também já está aqui para ir nessa planilha, tá? E aí, a partir desse livro, os outros ficam pro final do ano, tá? Então, vamos lá. Eu estou aqui com a tela do meu computador sendo gravada. Espero que dê bem certo o que eu tô fazendo, que é a primeira vez que eu tô fazendo. Eu estou aqui com a minha lista de leituras de 2026, com os livros lidos e a nota na frente, tá? E eu vou seguir por ordem de leitura, tá? Não por ordem de nota, porque senão vai ficar muito enjoativo eu colocar todas as notas iguais de uma vez só. Então tá aqui, ao todo foram 26 leituras, e eu acho que eu estou já fazendo besteira, estou. Bom, resolvi um problema porque eu tinha esquecido um livro de colocar aqui na planilha. Mas enfim, então eu vou seguir a ordem dessa listinha aqui, que é a minha listinha de leituras do ano, que vai do 1 ao 26, que foi o livro que eu terminei de ler ontem, tá? Então aí vocês vão acompanhando, eu vou jogando aqui os livrinhos para suas categorias de forma correta, tá? O primeiro livro que eu li esse ano, na verdade, foi um livro que eu comecei a ler no final do ano passado e finalizei em janeiro. Foi Um Namorado de Natal. Um Namorado de Natal foi um livro que eu simplesmente me apaixonei, eu adorei a história, eu achei um romance gostosinho, inclusive eu falei dele no último vídeo aqui do canal, então eu não vou me alongar, mas ele foi um livro 5 estrelas, o primeiro 5 estrelas do ano, então começamos o ano com o pé direito, então tá aqui o primeiro 5 estrelas. Depois foi um livro que eu me aventurei, vou ser bem sincera, eu me aventurei muito para ler esse livro porque não é muito o meu gênero, mas funcionou para mim de um jeito que eu achei interessante. Não sei se eu leria mais coisas desse autor, mas foi o livro dos Baltimores, do Joel Dicker. E eu li e eu achei bem interessante, eu tinha um e-book há muito tempo, então eu falei, deixa eu já tirar essa pedra do meu caminho. E eu achei bem interessante e eu acabei dando nota 4 para ele, então ainda mantendo, né, a média. Depois, a terceira leitura do ano foi outro livro que me surpreendeu, assim, absurdamente. Eu não imaginava que eu ia gostar tanto da leitura e que a leitura ia ser tão boa, que é Beneath This Mask, da Megan Marsh. Eu li em inglês, eu acho que nem tem esse livro em português aqui ainda. Eu gostei bastante, me surpreendeu para descobrir que é uma série de 7 livros. Então, para esse livro, eu dei nota 5 estrelas, tá? A quarta leitura do ano, também já teve vídeo aqui no canal, foi o vídeo passado, foi Café, Amor e Especiarias, da Laurie Gilmore. Outro romancezinho gostosinho de ler, para ler numa tarde, uma leitura rápida, e ele também foi 5 estrelas, tá? Depois eu li Coração de Gelo, eu acho que é da Sylvie Bassett. Não lembro muito bem o nome da autora, que faz tempo que eu li e foi acho que o único livro que eu li dela.
É uma história interessante, um romance que ocorre no gelo. Gostei, mas faltou alguma coisinha, então para ele foi uma nota 3. Achei interessante a forma como foi desenvolvida a história, mas faltou alguns elementos, alguma coisa não me tocou da forma como deveria, tá? Depois eu entrei meio que numa ressaca literária, e aí foi só ladeira abaixo, meio que a partir daí, tá? O livro que eu li para tentar sair da ressaca literária foi Meus Dias na Livraria Morissac. E aí, as notas que forem quebradas, 3,5, 4,5, eu vou deixar na categoria 4, 3, vou arredondar, sempre para menos, tá? Então, Meus Dias na Livraria Morissac foi um livro que eu usei para tentar sair da ressaca literária. Li super rapidinho, adorei, foi minha primeira experiência com literatura de cura. Gostei muito e ele foi um 4,5, então vou colocar aqui no 4 estrelas, tá? Gostaria de ler mais livros desse estilo, mas ainda não tive essa oportunidade de comprar para ler, mas como uma primeira experiência foi super positiva. Depois, continuando na ressaca literária, eu fiz a leitura de um livro no Kindle Unlimited, porque eu não estava afim de ler nada do que estava na minha lista de TBR montada. Eu li Um Favorzinho de Vizinho, da Christina Forrest, que também tem vídeo aqui no canal já. Eu dei uma nota 3,5 para ele. Eu gostei muito da história, mas teve partes que me incomodou o desenvolvimento. Ele fica voltando para o passado em momentos que talvez não precisaria contar como foi no passado, tipo, só explicar como que foi, o que aconteceu, mas não necessariamente voltar à narração. Então eu achei que isso tornou a história um pouco lenta e um pouco pesada demais. Depois eu li um livro que eu estava ansiosíssima para fazer a leitura. Eu gostei bastante, mas eu esperava, não vou dizer que eu esperava mais. Eu gostei muito, 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 muito. Eu fiquei surpresa com a história, com o plot principal, né? Como que realmente aconteceu. Só que pelo que a gente falava, ouvia nas redes, era um livro com plot atrás de plot, com reviravolta atrás de reviravolta, o tempo inteiro acontecendo coisas e assim. Foi um livro com uma história muito bem contada, com todos os porquês explicados, mas assim, de realmente me surpreender com o que aconteceu, foi só no final, uma ou duas vezes. Então, foi bom, mas vamos com calma ali no que é reviravolta, tá? Então foi o Massacre da Família Hope e eu dei 4,5 para ele, então ele vai aqui para a casinha do 4 estrelas. O próximo livro foi meio que o que me tirou da ressaca literária, finalmente. Olha só quantos livros eu li para tentar sair da ressaca literária. Mas, gente, romance de época não tem jeito, é aquilo que funciona para mim. Foi Um Amor de Vigarista, da Laura Lee Gurk. Ele foi um favorito para mim e essa série eu finalizei agora esse ano, né? Eu li os 2 últimos que faltavam. E esse livro, ele me surpreendeu de muitas formas, porque a série, ela começou assim, ela era boa, eu gostei muito já do começo, mas não era tipo assim, livro 5 estrelas. E esse daqui, de repente, foi um 5 estrelas e favorito. Então, tá aqui, 5 estrelas. Eu não vou entrar na questão de favoritos aqui, porque vai ter um vídeo especial somente dos favoritos, e vai ser favoritos do ano, tá? Porque até agora não teve muito favorito, então nem quis fazer esse vídeo de favoritos do semestre, porque senão ia dar um vídeo com 3 livros, tá? Então, vai ficar pro final do ano, aí eu junto tudo e faço um vídeo só. Em seguida, eu li um livro que, para o meu azar, eu não pensei muito bem quando eu fiz essa escolha, mas ele é um livro muito parecido com Coração de Gelo, inclusive a premissa é praticamente a mesma, que é Falsa Jogada, da Gi Guardacione. Ele é uma história muito parecida com Coração de Gelo, que eu li, então parecia que eu estava lendo 2 histórias ou sequência uma da outra, ou muito parecidas. E eu dei nota 3 também, porque eu também senti que faltava alguma coisa ali, tá? Mas entre os 2, eu acho que eu gostei mais de Coração de Gelo, tá? Entre as 2 leituras, que são muito similares, eu gostei mais de Coração de Gelo. Agora entra as leituras do clube, tá? Foi quando eu fiz a primeira leitura do Clube Mulheres de Papel, que foi uma escolha da Larissa, do canal Bate-Papo Pop.
E esse livro foi O Carrossel, da Rosamund Pilcher. Foi meu primeiro contato com essa escritora, primeiro e último, se Deus quiser, a não ser que a Larissa indique novamente um livro dela pro clube. Mas eu dei nota 1, porque assim, é um livro curtinho e assim, faltou tudo. Faltou desenvolvimento dos personagens, faltou noção dos personagens, faltou tudo pra mim, assim, eu não gostei de nada da história, eu achei as coisas muito completamente duvidosas, as coisas se desenvolveram muito rápido, sem um porquê de estar resolvendo tudo rápido, as pessoas são perdoadas muito rápidas pelo nível de erro que fizeram, enfim, nota 1, e eu espero que seja esse o único livro do clube que eu realmente tenho opiniões muito fortes sobre. Aí em seguida vem o livro que eu tinha esquecido de colocar aqui na planilha, que é De Férias com Você, da Emily Henry. Esse livro eu li muito porque já fazia muito tempo que estava na minha estante e também porque tem adaptação e eu estava a fim de assistir a adaptação. Spoiler, eu ainda não assisti. E como já estava muito tempo na minha estante, eu peguei para ler. Emily Henry para mim não tem erro, eu gosto de tudo que ela escreve, porém esse livro eu acho o mais fraquinho dela até agora. Eu acho que foi o único que eu não dei 5 estrelas. Não foi ruim, gente, pelo amor de Deus, o livro foi muito bom. Mas de todos que eu li até agora, eu achei o mais fraco. Então eu acabei dando nota para ele de 4 estrelas, tá? Então tá aqui 4 estrelas. Até agora meu ano tá indo bem tranquilo de leituras, né? Porque 5, 4 tá bem preenchido. Agora, gente, é aquilo, né? Romance de época pra mim não tem como, é sempre uma ótima opção pra tudo, pra sair de uma ressaca literária, pra tá a fim de ler um livro que você sabe que vai gostar. Então agora começa com o próximo que eu li, que foi O Conde que Eu Arruinei, da Scarlett Peckham, que é o segundo livro da trilogia dos Segredos da Charlotte Street. Tem um vlog aqui no canal onde eu leio só continuações de série e esse foi o primeiro livro do vlog que eu li. Eu li no final de semana, foi muito rapidinho realmente, porque a história é muito boa e prende muito, a gente quer saber o que vai acontecer. Ela escreve romances de época muito peculiares, então eu acho que já sai um pouquinho da nossa rotina, do que a gente está acostumado a ler. Eu dei 5 estrelas para ele, não dei favorito, não sei por que eu não favoritei, mas acho que é porque para favoritar eu tenho que ficar muito envolvida na história, eu tenho que sentir muitas coisas, raiva, amor, muita coisa. Então eu acho que assim, ele foi um livro muito bom, mas eu li ele numa constante assim, normal de sentimentos, tá? O próximo é outro romance de época, que esse sim eu favoritei, que foi Pelo Amor de Cassandra, da Alisa Kleypas. É o penúltimo livro da série dos Revenants, falta só um para eu terminar de ler, que eu tô enrolando, preciso pegar para ler. Mas enfim, eu também li nesse vlog de continuação de séries, então ele foi um 5 estrelas favorito, tá? Então tá aqui na primeira linha aqui. Em seguida, gente, como eu li romance de época seguido esse ano. Outro romance de época e esse já foi um pouquinho, né, duvidoso, mas foi a finalização da série Querida Conselheira Amorosa, é a mentira sobre amores e herdeiras da Laura Lee Gurk. Enquanto o livro anterior foi favorito, esse livro foi um nota 3, novamente. Não foi ruim, mas é porque eu acho que a história do casal pega muito. E a história do casal do Amor de Vigarista foi maravilhoso, né? E agora esse também foi muito bom, mas não me pegou muito. Então tá aqui um nota 3. Tá vendo como dentro de uma série, de uma mesma autora, oscila muito pra mim as leituras. Mas tudo bem, é isso mesmo. Aí, gente, eu tô olhando pra baixo porque eu tô com a minha listinha, tá? Desculpa, mas é porque eu preciso de alguma coisa pra olhar. Deixa eu ver se eu consigo deixar aqui pendurado. Não, vai cair. Depois de A Mentira sobre Amores e Herdeiras, eu me aventurei numa indicação que eu recebi no canal de uma fantasia, uma romantasia nacional. Inclusive eu peguei esse livro e eu demorei acho que mais de um mês para ler, mas não porque eu não tava gostando, mas é porque eu não pegava para ler. Eu comecei com o intuito de ler na academia e só que aí eu queria ler só na academia e enfim, depois eu peguei e terminei de ler em casa tipo em um dia, que foi A Crisálida Dourada, que eu também li no Kindle Unlimited.
e eu dei nota 5, porque é uma romantasia maravilhosa. Eu amei demais acompanhar essa história, me surpreendeu que pouca gente fala sobre isso na internet, ou eu estou muito no nicho errado, mas essa pessoa que me indicou aqui no canal, muito obrigada pela indicação, perfeita, eu amei. É uma história que realmente no começo você acha assim, não vai pra lugar nenhum, mas quando chega no final, tudo que acontece, eu achei que a escritora ia quebrar o meu coração. Eu falei, não, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso, mas perfeito, valem a pena, vão lá ler porque é muito boa mesmo. Em seguida, eu li o segundo livro do clube de leitura, que foi minha indicação. E eu já tinha esse livro aqui em casa, então assim, foi uma indicação com segundas intenções. Mas eu li Uma Questão de Química, da Bonnie Garmus, para a leitura do clube, para a gente discutir. E foi um livro que eu gostei bastante, apesar de dividir bastante opiniões na discussão. Mas eu gostei bastante porque... não sei explicar, mas eu gostei muito. E eu dei 5 estrelas e eu favoritei na época que eu li, tá? Depois da discussão do clube, a gente levanta algumas questões e aí eu consegui enxergar alguns pontos de vista diferentes que quando eu li eu não tinha meio que enxergado. Então, não sei se eu vou tirar a estrela de favorito, mas eu gostei muito da história. Então, os 5 estrelas permanece o favorito até o final do ano, quando eu for fazer a minha lista final, eu decido se eu tiro ou não, tá? Então vem um livro que eu fui viajar e eu escolhi ele para ser meu companheiro de viagem, não que eu tenha lido muito na viagem, mas eu comecei a ler, que foi Uma Janela Sombria, da Rachel Gillig. Foi o primeiro livro de uma duologia, né, do Rei Pastor. Eu estava há muito tempo querendo ler esse livro, querendo ler essa história, aí eu fiz uma loucura, comprei, sem estar na promoção, sem nada, só porque eu queria ler. E eu fiz a leitura agora em maio, e eu dei nota 4,5, porque eu estou dando margem pro livro final, tá? Eu gostei muito da história, gostei muito do desenvolvimento, mas eu achei a história um pouquinho lenta. Mas enfim, vozes da minha cabeça, é o que eu achei. Mas eu gostei muito da história, eu estou doida para ler a continuação, para encerrar e ver como que vai resolver toda essa história da Elspeth e do Haim. Enfim, depois veio a loucura de Off Campus, né, a série, todo mundo comentando sobre a série, sobre os livros, e eu não tinha lido ainda o terceiro e o quarto livro de Off Campus, então, e eu tinha aqui, eu terminei de ler a série e eu peguei para ler O Jogo, que é o livro do Jim e da Ali, que é o casal da próxima temporada da série. E eu falei, preciso ler, preciso saber como que vai ser a história deles, então eu peguei e li em não vou dizer que foi em um dia, mas eu comecei na sexta-feira à tarde, não li no sábado e terminei no domingo à noite. Então, em tempo de leitura, eu acho que deu 24 horas, tá? Mas foi então O Jogo, da Ellie Kennedy, 5 estrelas. 5 estrelas, favorito. Eu me apaixonei pela história. Agora falta eu ler A Conquista para eu conhecer a história do Tucker, que o jogo terminou com uma informação bombástica e eu preciso saber como que vai ser a história do Tucker. Em seguida, eu li um romance de época. Esse ano, graças a Deus, eu estou lendo muitos romances de época. Isso está me deixando muito feliz. Um romance de época nacional, que foi Como Se Livrar de um Cavalheiro em 10 Dias, da Karina Heide, eu não sei como pronunciar o sobrenome dela, gente, me perdoe. Esse livro eu achei bastante interessante, eu gostei muito da história, do tom leve que trouxe, né, para a história, os personagens, como que foi narrado, tudo, mas não sei, me pegou em algumas coisas, eu achei que faltou um pouquinho de, não vou falar de desenvolvimento, mas algumas coisas foram muito assim, só jogadas. Faltou algumas, tipo, sabe, alguns detalhezinhos? Enfim, 3,5, mas é muito bom. Tem os outros, acho que é uma trilogia, e eu tô muito interessada em ler os outros dois, porque já deu uma deixa aqui de quem vai ser os próximos casais. Então, eu tô muito, porque nesse primeiro livro meio que menciona um segundo casal, onde a irmã dele foi raptada e ela se apaixona pelo seu sequestrador. E eu acredito que o segundo livro, acho que é o segundo, vai meio que desenrolar este romance e a gente já meio que imagina quem foi que sequestrou e, enfim, eu estou interessada para ler essa história para saber como que vai ser.
Em seguida, eu li um romance maravilhoso que aqueceu meu coração. Eu me apaixonei pela história, pelos personagens. Tem vídeo dele aqui no canal, tem vlog e tem indicação dele, que é Minha Melhor Parte, da Hannah Bonanyang. Gente, eu me apaixonei por essa história. Não foi favorito, porque teve uma coisinha na história que me incomodou, que é o que me incomoda na maioria dos livros do romance, que é o mal entendido, onde as pessoas acham o que querem achar e não vão atrás de saber a verdade. Tudo bem, mas faz parte para criar o plot, o enredo. Tudo bem, mas não fica insistindo nessa burrice até o final do livro. Chega uma hora que vai lá e resolver. E aqui não, aqui em grande parte da história, ela fica insistindo nessa questão, em vez de ir lá e falar, olha, é isso, tá? Então, por isso que não foi um favorito, mas eu gostei muito de todo o resto, porque a história é perfeita. Agora, gente, foi uma sequência de livros bons, tá? Então, vai aumentar bastante aqui a lista. O próximo livro foi um livro que eu não esperava que fosse 5 estrelas, mas que me surpreendeu muito, que foi O Senhor das Sombras, da Cassandra Clare. Esse livro, ele foi muito melhor do que Dama da Meia-Noite. A aventura deles aqui, as coisas que eles precisam passar, porque eles precisam fazer, o desenrolar de toda foi maravilhoso. E o final desse livro destruiu o meu coração, assim, de certas formas que eu até hoje não me recuperei. Então, 5 estrelas, maravilhoso. Gente, só leiam Cassandra Clare, tá? Só leiam. Eu falo, nem todos os livros são excelentes, é uma montanha russa, assim, de notas, de sensações lendo, mas no geral, o mundo que ela cria, as conexões que ela faz de uma história com outra, gente, é magnífico, tá? Nós vemos, então, o terceiro livro do clube de leitura, que ainda não teve discussão, vai ter, então fiquem ligados. Mas foi O Fim Chega para Todos, da Evelyn Clark, que foi uma escolha da Virginia do Tamarindo Books. A Evelyn Clark, esse livro, na verdade, ele foi escrito por 2 pessoas, uma é a Vi Schwab, como uma amiga dela, tá? Sob o pseudônimo de Evelyn Clark. Ele é um livro de suspense / mistério, bem iniciante, tá? Se nota realmente que é o primeiro livro desse gênero que ela escreve, porque, assim, bem iniciante. O livro, o desenvolvimento é muito bom, mas é isso, é um livro só de desenvolvimento. Não cria aquela tensão do suspense, do thriller, das coisas que tá acontecendo, de quem vai ser o próximo. Então, assim, eu gostei, mas não surpreendeu, ficou ali na linha mediana, então é uma nota 3, tá? Em seguida, voltamos para os nossos queridinhos, Um Casamento Conveniente, da Tessa Dare. Gente, eu sou apaixonada por Tessa Dare, eu amo Tessa Dare com todo o meu coração de leitora, tá? E eu peguei esse livro para ler e eu falei assim, nossa, é um livro tradicional da Tessa Dare, que se passa na cidade, né? Nossa, ela nunca escreve romances de época tradicionais, é sempre alguma coisa muito diferente, na praia, numa fazenda afastada, só que não tem nada de tradicional aqui, e eu gostei muito da forma como ela trouxe esse casal para a história, tá? Então, foi um nota 5, só não foi favorito, mas, gente, eu li também, eu comecei a ler no sábado à noite e terminei de ler no domingo de manhã, tá? Leitura rapidíssima, vale super a pena. Estamos chegando no fim. Faltam 2 livros e esses aqui vão disputar muito o meu coração. Em seguida, eu resolvi voltar para o mundo dos cowboys e eu li Sem Coração, da Elsie Silver, onde vai contar a história da Willa e do Cade. E assim, perfeito. Esse livro é maravilhoso. Eu não sei aonde que eu vou levar a minha avaliação para essa série, porque o primeiro já foi favorito, aí esse foi favorito do favorito, porque eu acho que eu gostei mais desse do que de Sem Defeitos, mas enfim, maravilhoso. Então aqui, 5 estrelas, favoritado. A história chegou assim no limite de passar do ponto, algumas atitudes do protagonista, mas foi assim, bem no limite, mas assim, ótimo. E agora, o livro que eu finalizei de ler ontem, e esse livro sim, gente, esse livro,
ele explodiu a minha cabeça enquanto eu estava lendo, que eu tive que virar pro lado para minha amiga de trabalho e falar assim: a história é o seguinte, porque ela não lê, né? A história é o seguinte, contei a história inteira para ela. E ela, não acredito. Eu falei assim, pois é, agora eu vou terminar de ler para saber o final. O Diário da Empregada, da Lorette Anne White. Gente, que livro! Isso sim é um livro thriller perfeito. Porque assim, ao longo do livro, ele vai contando por 3 pontos de vista, né? O da empregada, do John e da Daisy. E ao longo dos pontos de vista, de como que tá acontecendo, a gente vai entendendo algumas situações que foi acontecendo ao longo do assassinato ou do dia a dia. Tá, mas isso aqui apareceu lá, é de tal pessoa. Isso aqui apareceu aqui, é de tal pessoa. Mas por que que essa tal pessoa estava lá naquele dia? E a gente vai ao longo do livro fazendo conexões do que está acontecendo para no final a gente tá toda errada, tá? Toda errada, porque não tem nada a ver com isso e ser surpreendida com o final da história, tá? Genial, eu amei, então ele foi um 5 estrelas e favorito porque fazia tempo que eu não lia um livro que me deixasse assim. Enfim, até o momento foram 26 livros lidos. Poderia ter sido bem mais, ano passado já tinha lido o dobro, mas enfim, faz parte. Essas foram as minhas leituras do primeiro semestre, então vamos lá, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 5 estrelas, 5 4 estrelas, 6 3 estrelas e 1 estrela. 2 estrelas não teve nenhum até agora. Interessante. Então é isso. Eu estou feliz porque a minha maior parte de leituras desse ano foram 5 estrelas. Estou muito contente com esse resultado até agora. Vamos ver se até o final do ano se mantém nessa vibe de leituras boas. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo como foram suas leituras do ano até agora, se teve muitas leituras boas, 5 estrelas, favoritos. Adoro saber, conversar. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo do canal.